Muito bom, irmãos, estarmos na casa do Senhor e ver a família de Deus aqui também multiplicando, né? Ver a Amparo chegando aqui, a Rosiane chegando ali, né? Então a família está multiplicando, né? Muito bom estarmos aqui para adorar o Senhor. A pastoral de hoje, boletim, tentei apresentar aos irmãos a ideia do que seja uma igreja cristã, a ideia bíblica. Na verdade, igreja cristã nos dias de hoje é algo muito diluído e sem uma apresentação, sem uma ideia concreta. Mas eu procurei apresentar na pastoral o que a Bíblia mostra do que seja uma igreja cristã. E também, ao mesmo tempo, tentando fazer com que nós nos indaguemos até que ponto nós estamos sendo uma igreja cristã. Em outras palavras, que tipo de igreja a gente quer ser? Nós estamos chegando ao centenário. É um marco assim que eu acho que nenhum dos irmãos imaginava um dia estar nessa situação. 100 anos não é algo que acontece com qualquer pessoa, nem com qualquer organização com facilidade. Claro que a gente vai comemorar 100 anos da irmã Ziza antes do centenário da igreja, né? Em nome de Jesus a gente vai soltar bastante foguete, né, irmão Javan? Nos 100 anos da irmã Ziza, que é ano que vem. Mas nesses momentos, irmãos, nós precisamos entender que nós estamos numa caminhada que iniciou-se há 98 anos, com alguém que idealizou um tipo de igreja. Um grupo de pessoas que pensou num tipo de igreja. Talvez nunca imaginasse que seria o que somos hoje. Mas havia um sonho, havia uma ideia, um desejo de ser igreja. E de que tipo de igreja? E aí, a minha questão é esta: nós que estamos hoje, somos frutos daqueles que aqui estiveram há 98 anos passados. Daqui a 98 anos, o que irão dizer de nós aqueles que aqui estiverem para adorar a Deus? Qual é o fruto que nós vamos deixar para aqueles que virão depois de nós? Que tipo de igreja nós deixaremos para estas pessoas que provavelmente serão parentes nossos, netos, bisnetos ou tetranetos nossos que estarão por aqui? Como é que eles vão vivenciar a igreja que nós estamos construindo hoje? Como membro da PIB de Teresina, ou PIB em Teresina, você sonha que nós tenhamos uma igreja de que espécie? Se você tivesse que escrever uma frase, dizendo do seu desejo, do seu sonho para a primeira igreja batista em Teresina, como seria esta frase? Como seria? Você diria assim: eu sonho com uma igreja, pá. Qual é a frase? Qual? Ou você não tem sonho, não é? Ou não tem. Porque algumas pessoas vivem em função dos sonhos dos outros. Os outros sonham, buscam, idealizam e vem alguns atrás só experimentando o que os outros sonharam e pagaram o preço para o sonho acontecer. Espero que você não esteja aqui assim.
espero em Deus que não. Nos últimos 4 anos que eu estou aqui com os irmãos, nós temos recebido vários irmãos que chegaram de outras igrejas aqui. Os recebemos com todo carinho, com toda a atenção possível. Demos oportunidades a todos de se envolverem na obra, de alguma maneira, participarem do ministério da igreja. Naturalmente, esses irmãos que estão chegando só ficaram aqui porque imaginam que a gente tem uma igreja que é o sonho que eles têm também de igreja. Vários outros irmãos, nesses 4 anos que estamos aqui, foram aqui batizados, ganhados para Cristo Jesus e batizados, integrados aqui. Com toda a deficiência que temos, tentamos cuidar destas pessoas aqui dentro. Temos muitas deficiências no cuidado uns dos outros, mas temos nos esforçado para fazer algo, para cuidar das pessoas. Nós não somos daquele tipo de igreja que queremos apenas ter uma multidão no templo e não importa quem eles sejam, onde está o seu endereço, que problemas eles passam, contanto que eles estejam no templo, que muitas igrejas funcionam exatamente assim, não é? A gente faz uma campanha para botar muita gente aqui, e eles não estão ali porque são igreja, porque precisam uns dos outros, porque ajudam uns aos outros, estão ali porque tem uma campanha que eles querem fazer, de alguma maneira tirar proveito dessa campanha, seja financeiro, e geralmente é financeiro, ou seja de saúde, né? Essas igrejas normalmente não sabem nome de ninguém, endereço de ninguém, nem interessa que eles estejam lá dentro e que depois voltem para mais uma próxima campanha. Nós não queremos esse tipo de igreja. Nós sonhamos com uma igreja que de fato seja igreja de gente que chega, gente que fica, gente que vai, gente que volta, mas gente que tem nome, endereço, telefone, e-mail, Facebook, né? Gente que tem problemas, gente que adoece, gente que passa necessidade, gente que se alegra, que comemora, mas uma igreja que seja de gente, que uns cuidem dos outros e que a gente se sinta responsável por alguém, que ninguém se sinta que não é responsável por ninguém. Não, eu sou responsável por alguém. Eu li outro dia um sonho de um amigo meu sobre igreja, e eu fiquei impactado com o que ele escreveu. Eu vou ler o que ele escreveu. O irmão Cláudio Márcio é um dos líderes da Junta de Missões Nacionais, e ele escreveu assim: sonho com uma igreja que se reúna todos os dias no templo e nas casas, não deixando de anunciar e proclamar que Jesus é o Cristo. Sonho com uma igreja que todos se sintam honrados quando chamados de irmãos, e não por títulos acadêmicos, patentes ou alusão a bens que possuam. Sonho com uma igreja que saia à busca dos perdidos, porque recebeu o poder para testemunhar e porque esta é a determinação de Jesus Cristo para ela. Sonho com uma igreja que seja tão unida que pareça uma unidade, porque desta maneira o mundo crerá que Jesus foi enviado por Deus. Sonho ainda com uma igreja que ore como Jesus, pelos que já estão congregados e pelos que crerão nele por meio da mensagem pregada. Por fim, escreveu ele, sonho com uma igreja que trate dos necessitados e não passe ao largo, deixando-os no caminho. Eu tive que dizer para ele: meu irmão, eu sonho como você. Eu sonho como você. Eu não sei, irmão, e eu quero falar o seu coração nessa noite. Eu preciso que você sonhe com uma igreja nesse local. Você não sonhe com agrupamento, que você não sonhe com aglomerado de gente, mas sonhe com uma igreja de Cristo Jesus, cristã, portanto. E que você tenha esse sonho concreto, mas que você sinta que esse sonho tem que ser realizado por você e não pelo outro. Você não é promesseiro, né? O promesseiro é aquele que faz a promessa para o outro cumprir, né? Aí chega lá e diz: olha, eu fiz a promessa para você, agora você vai ter que cumprir. Não, você não é promesseiro.
Eu quero que você sonhe com uma igreja que você entende que esse sonho vai ser cumprido, porque você vai ser parte da realização dele. Falando disso, Vitorino, fica em pé aí, Vitorino. Francisco Filho, cadê o Francisco? Cadê o pai Chico? O pai Chico fugiu, é? Olha, Vitorino, o pai Chico precisa falar com você. Do sonho de igreja ele precisa falar com você. Ele estava aqui agora, mas ele vai voltar. Quando ele voltar, os irmãos apresentem o Vitorino, por favor, para o pai Chico. Obrigado, Vitorino, pode sentar. A Simone Brito está aí? Simone, bem-vinda, Simone. Bem-vinda. Nantilde, cadê a Nantilde? Nantilde, aquela é a Simone, olha lá. Eric, Andresa, fica em pé aí. Olha, Eric e Andresa, aquela é a Simone. A Simone está chegando, a Teresina. E mora bem pertinho de vocês, então vocês vão ter que cuidar dela para mim. Por favor, Nantilde, vocês cuidem da Simone. A Simone mudou-se agora para Teresina, mora lá pertinho de vocês. Irmãos, e o pastor não pode dar conta dessas coisas. Mas a igreja é aquilo que nós sonhamos e nós dizemos, nós queremos que isso aconteça porque eu sou parte desse sonho. Então eu pergunto assim, até onde você está disposto a contribuir? Eu não estou falando de contribuição de dinheiro não, embora envolva dinheiro, não estou falando disso não. Mas até onde você está disposto a contribuir para que o sonho que você tem, para a igreja que estamos edificando aqui, se concretize? Até onde você se sente partícipe desse sonho? Até onde vai a sua disposição de se dar para que esse sonho aconteça? Ou você está aqui e diz assim, na primeira tempestade eu vou para outro lugar. Se está, é melhor o irmão ir embora logo, porque vai ter tempestade que é só nesse barco aqui. E se você não vai aguentar a tempestade, larga o barco logo, porque a gente já sabe que não vai contar com você. Mas se você está aqui para que a gente chegue a bom termo, vamos enfrentar as tempestades juntos. Como nós estamos estudando o livro do Apocalipse, hoje pela manhã fizemos um breve apanhado, uma mistura de reflexão entre o início da mensagem do Apocalipse. O irmão Javan estudou aqui com os jovens, as mulheres, os homens e a melhor idade, o capítulo 1, versos 1 a 8 do livro do Apocalipse. Eu sou o Alfa e o Ômega, era a ênfase do estudo dessa manhã. Como nós estamos nesse pensamento do livro do Apocalipse, e estamos iniciando o ano de 2013 e olhando para o centenário que chega bem aí em 2014, eu pensei cá com os meus botões que seria muito bom se nós pensássemos nas cartas escritas às igrejas do Apocalipse como sendo cartas escritas para nós, mas sempre com a seguinte indagação: diante disto que eu estou vendo na palavra de Deus, que tipo, que espécie de igreja eu quero que aconteça, que seja edificada como primeira igreja batista em Teresina? É só a igreja do prédio bonito ou eu quero alguma coisa mais? É porque tem dessa também, né? Eu chego aí e digo, sou da primeira igreja batista, aí a pessoa diz, aquela igreja bonita lá no centro. Então para eles a igreja é o prédio. Só que prédio não salva ninguém, prédio não vai para o céu, prédio não prega o evangelho, prédio é prédio, é morto. Prédio você pode furar ele ali que ele não sente nada. A igreja a gente sente, se você furar, sente, grita. Nós somos igreja gente, não somos igreja prédio. Então vamos começar com a primeira carta. Capítulo 2 do livro do Apocalipse. Capítulo 2,
versículos 1 a 7. Apocalipse 2, de 1 a 7. Você que nos assiste pela internet ou que nos ouve pela rádio, pode procurar aí no seu computador, no seu notebook, no seu tablet, bibliaonline.net, localizar livro do Apocalipse, último livro do Novo Testamento, capítulo 2. Se alguém perto de você está sem Bíblia aqui no templo, por favor, divida a Bíblia com alguém que esteja próximo a você. 2, de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e por amor do teu nome sofreste e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Os irmãos já me ouviram falar várias vezes aqui sobre Éfeso. Éfeso era a maior e a mais rica, a mais importante cidade da Ásia Menor no período do Novo Testamento. Éfeso era um tremendo centro comercial, mas também um tremendo centro religioso. Era o centro do culto de Diana. O templo de Diana era tão majestoso que era considerado uma das 7 maravilhas daquela época. Era uma cidade mística, com muita gente que seguia o misticismo, a superstição, a feitiçaria. Mas era também uma cidade onde havia um templo dedicado ao culto ao imperador. Foi naquela cidade, assim, que Paulo fundou, em sua segunda viagem missionária, a igreja que nós conhecemos como igreja em Éfeso, para cuja igreja Paulo escreveu a epístola chamada Carta de Paulo aos Efésios, quando Paulo estava na prisão. Quando Paulo iniciou aquela igreja, o resultado da pregação do evangelho foi muito grande ali, foi um avivamento tremendo naquela cidade. A palavra de Deus não só alcançou a cidade, mas espalhou-se na região toda. Aquela igreja, durante a sua história, teve grandes pastores. Além de Paulo, que foi o primeiro líder daquela igreja, Timóteo foi seu pastor depois da saída de Paulo. Ali também estiveram Áquila e Priscila, Apolo. E mais tarde, João, o evangelista João, autor do evangelho, das 3 cartas, chamada primeira e segunda e terceira epístolas de João. João foi o apóstolo e foi o pastor de mais tempo naquela igreja. Foi a figura mais destacada naquela região. Como eu disse, a igreja iniciou-se com um tremendo avivamento, um impacto profundo na sociedade. Quando Paulo chegou na cidade, encontrou ali um grupo de discípulos que diziam que eram discípulos de Jesus, mas nem conheciam nada sobre o Espírito Santo. Paulo então fala o evangelho para eles, expõe o verdadeiro evangelho para eles, ora por eles, impõe-lhes as mãos
E então o Espírito vem sobre eles e há um mover de Deus a partir dali. Paulo então passava a pregar na sinagoga, na escola de Tirano, e diz o livro de Atos, e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários na cidade. Até lenços e aventais de Paulo eram levados para que os enfermos fossem curados. Foi ali naquela cidade que muitos magos e exorcistas, feiticeiros, se converteram. E quando eles se converteram, houve um baque, uma falência completa do comércio de imagens da cidade. O comércio fechou as portas. Ninguém queria mais comprar as miniaturas de Diana, a deusa dos Efésios. Os fabricantes então moveram toda uma perseguição à igreja por causa da falência do comércio. Mas aqueles que se converteram tinham um avivamento tão profundo que quando eles aceitaram a Cristo, se reuniram como igreja de Cristo, pegaram todos os seus livros de mágicas e de feitiçaria, foram para a praça central da cidade, fizeram um monte de livros e tacaram fogo. Aquilo foi uma agressão aos líderes religiosos da cidade. E Lucas diz que era tantos livros que dava cerca de 50 mil denários em dinheiro da época. A palavra de Deus cresceu, uma igreja avivada, uma igreja que pregava com ousadia, que não tinha medo de enfrentar as hostes do inimigo. Mas agora já se passaram quase 50 anos. E então João, ex-pastor da igreja, exilado na ilha de Patmos por conta da perseguição, isolado na ilha, preso na ilha, isso era muito comum na época, lançado lá ao léu. João então tem uma visão de Deus e escreve a igreja da qual ele foi o principal pastor. Quase 50 anos depois. E o que vemos então nesta carta? Primeiro, João procura identificar o autor da carta. Quem escreve? Ele diz, verso 1, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: isto diz aquele que tem as 7 destras e as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Jesus se apresenta aqui como o autor da carta, como aquele que está presente no meio da igreja, como aquele que sustenta a igreja, como aquele que sustenta o pastor da igreja. Ele está presente, ele sustenta e ele diz que conhece a igreja. A expressão é aquele que tem em sua mão as 7 estrelas. Ele tem o controle total dos pastores da igreja, das 7 igrejas. As estrelas são seus líderes, seus pastores. E ele diz então que ele protege, ele chama, ele sustenta, mas ele também disciplina. E o texto continua dizendo que ele anda no meio dos 7 candeeiros, isto é, ele anda no meio da igreja, ele conhece a igreja, ele convive com a igreja. Lá no versículo 20 do capítulo 1, claramente é dito: eis o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 candeeiros de ouro. As estrelas são os anjos, os pastores das igrejas, e os candeeiros são as igrejas. Então o Senhor está dizendo assim:
eu que te sustento, eu que sustento os teus pastores, eu te conheço e conheço os teus pastores, eu estou no meio de ti. Aplicando para nós hoje, irmãos, o Senhor nos conhece. O Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem sustentado o pastor e os pastores desta igreja. Mas o Senhor que conhece, o Senhor também disciplina. Qual é a situação da igreja segundo a carta? O Senhor está dizendo que conhece, e agora Ele vai expor então o que Ele conhece da igreja. Ele vai dizer o que Ele está vendo na igreja. Como o Senhor via aquela igreja que estava quase 50 anos depois que tinha sido iniciada. Como o Senhor vê aquela igreja que no início fazia fogueira na praça de livros de mágicas e feitiçaria. Como é que o Senhor a vê agora, quase 50 anos depois? O Senhor a vê de maneira positiva. Diz o texto: conheço as tuas obras e o teu trabalho. A palavra trabalho aqui é literalmente aquele trabalho que leva à exaustão. É aquele trabalho que alguém faz que fica exausto de cansaço. O Senhor está dizendo: eu sei que você é uma igreja que trabalha arduamente, que se cansa, que vai à exaustão no trabalho. Mas também o Senhor diz assim: eu conheço a tua perseverança. Aquela igreja era uma igreja que aceitava as lutas, que aceitava as dificuldades, mas ela não desistia pelas dificuldades. Aquela igreja não era uma igreja que começava e parava. Não, aquela igreja era uma igreja que perseverava naquilo que começava. Era uma igreja que gostava de iniciar e terminar. Não era uma igreja que gostava de começar e parar pela metade. Mas o Senhor diz que sabia que aquela igreja não suportava o mal, não suportava o pecado. Diz lá: sei que não pode suportar os maus. Não era uma igreja conivente. Não era uma igreja que sabia que seus membros estavam vivendo de maneira dissoluta e não fazia nada. Não, era uma igreja que zelava pela santidade de seus membros. Era uma igreja que, quando via o mal, ela se posicionava contra o mal. Não só dos seus membros, mas na própria comunidade. Ela não era omissa quando via o erro na comunidade e ficava só olhando e orando, não. Ela se posicionava contra o erro. E mais, o Senhor diz que aquela igreja provava os espíritos, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então, quando alguém chegava naquela igreja dizendo que era cheio da unção, do poder, que era apóstolo chamado pelo Senhor, mandado pelo Senhor, aquela igreja não era do tipo que engolia isso de qualquer maneira, não. Ela colocava essas pessoas em teste, em prova. E o texto bíblico diz que muitos destes foram achados mentirosos. Quer dizer, aquela igreja testava e dizia: olha, você não é apóstolo coisa nenhuma, você não é ungido coisa nenhuma, o espírito que te dirige não é o de Deus, é do mal. Era uma igreja zelosa, criteriosa. Se os irmãos lembrarem, Jesus, lá no Sermão do Monte, já tinha alertado a igreja sobre os lobos vestidos de ovelhas, de cordeiros. O próprio apóstolo Paulo, quando estava prestes a ser preso, e sabia que o seria e não voltaria mais a Éfeso, ele reúne os líderes da igreja de Éfeso, e ele alerta a igreja. Ele diz aos líderes que sabia que na ausência dele penetrariam no meio da igreja
lobos devoradores, homens pervertidos, decididos a arrastar aqueles que eram discípulos de Cristo Jesus. É preciso, irmãos, que a gente entenda isso. Vai ter sempre alguém querendo entrar na igreja falando em nome de Jesus. Vai ter sempre alguém querendo entrar na igreja dizendo-se apóstolo, discípulo, pregador, pastor, líder, ungido. E muitos não são. Querem perverter, querem desviar, querem ferir o rebanho. Aquela igreja zelava por isso, aquela igreja tinha cuidado disso. Mas o Senhor diz que aquela igreja aborrecia os nicolaítas. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. O pastor Hernandes Dias diz que os nicolaítas eram os destruidores da igreja. Pregavam um tipo de cristianismo light, um evangelho sem exigência, liberal, sem proibições. Eles queriam gozar o melhor da igreja e o melhor do mundo. Eles incentivavam os crentes a comer comida sacrificada aos ídolos. Eles ensinavam que o sexo antes e fora do casamento não era pecado coisa nenhuma. Eles acabavam estimulando a imoralidade no meio da igreja. Mas o texto diz que a igreja de Éfeso não tolerou esse tipo de heresia, ela odiou isso. Olhando nos nossos dias, irmãos, como o mundo está cheio desse tipo de crente. Outro dia eu, passando no controle na televisão, me deparei lá com uma dessas cantoras que se dizem evangélicas e pastoras e etc, seminua, cantando lá nesses programas de auditório. E depois o apresentador lá do programa dizia: agora eu quero que você dê uma bênção para nós. Meu Deus do céu. E aí aquilo vai uma oração de uma bênção para tudo que é pecado. As pessoas não entendem que quem segue a Cristo tem que aborrecer o pecado. Quem segue a Cristo não pode conviver com o pecado. Quem segue a Cristo, Deus não abençoa pecado, não existe isso. Nós estamos com um tipo de cristianismo que é muito semelhante àquilo que a igreja de Éfeso aborrecia. As pessoas estão dizendo que querem Deus, que são de Deus, mas não querem largar o pecado. Querem viver do mesmo jeito. Querem continuar na mesma fanfarrice de sempre, na mesma imoralidade de sempre. A igreja evangélica brasileira precisa desta mensagem. As pessoas de hoje buscam experiência e não a verdade. Elas não querem pensar, elas querem sentir. E o pastor Hernandes Dias diz isso. Elas não querem doutrina, elas querem novidade, as revelações, os sonhos, as visões. Elas não querem estudar a palavra de Deus, elas querem escutar testemunhos eletrizantes. Elas não querem o evangelho da cruz, elas buscam o evangelho dos milagres. Elas não querem Deus, elas querem as bênçãos de Deus. E diz mais o pastor Hernandes Dias: estamos vivendo a época da paganização da igreja. Cada culto tem um tom doutrinário. A igreja não tem mais uma linha. O que determina não é mais a palavra, mas o gosto da freguesia. A igreja prega o que dá ibope. A igreja oferece o que o povo quer ouvir. A igreja está pregando um outro evangelho, o evangelho do descarrego, da quebra de maldição, mesmo para os salvos, o evangelho da prosperidade material e não da santificação, o evangelho da libertação e não do arrependimento. Diz o pastor Hernandes Dias: a igreja está perdendo a capacidade de refletir. Os crentes de hoje não são como os crentes bereanos, nem como os crentes de Éfeso, fiéis à doutrina.
Estamos vendo uma geração de crentes analfabetos de Bíblia, crentes ingênuos espiritualmente. Há uma preguiça mental doentia. Os crentes engolem tudo aquilo que lhes é oferecido em nome de Deus, porque não estudam a palavra. Crentes que já deveriam ser mestres ainda estão como crianças, agitadas de um lado para outro, ao sabor dos ventos de doutrina. Correm atrás da última novidade, são ávidos pelas coisas sobrenaturais, mas deixam de lado a palavra de Deus. Meus irmãos, o evangelho não é mais evangelho. Não é mais evangelho. Porque infelizmente estamos com esse tipo de cristianismo, onde as pessoas não têm compromisso com a palavra, têm preguiça de abrir a palavra. Alguém diz que está falando em nome de Deus e cita um bocado de bobagem, de heresia, de coisa que não tem nada a ver, mas só porque está com a Bíblia na mão, um bando de gente segue, um bando de gente acredita, não tem a coragem de olhar a Bíblia para ver se aquilo é verdade. O texto diz que aquela igreja era uma igreja que não suportava isto. Mas o texto diz que aquela igreja era uma igreja que estava pronta a sofrer. Ora, uma igreja que se opunha a essas coisas vai sofrer. Uma igreja que vai condenar o mal e o pecado vai sofrer. Qualquer pessoa que queira ter uma vida pia diante de Deus vai sofrer, é o que a Bíblia diz. Se você não sofre por causa do evangelho, meu irmão, cuide de perguntar se você está vivendo o evangelho. Tenha cuidado. Se as pessoas lá fora estão lhe elogiando que você é um crentinho muito bom, cuidado. Cuidado, porque pode ser que você esteja tão bonzinho que esteja concordando com o pecado, por isso elas estão abraçando e batendo palma para você. Cuidado. O texto diz que por amor do meu nome, sofreste e não desfaleceste. Ser crente em Éfeso não era popular. Como lá ficava o centro do culto a Diana e o centro do culto do imperador, muitos crentes estavam sendo perseguidos e muitos mortos, porque não se dobravam diante de César. Outros estavam sendo perseguidos porque não adoravam a Diana, porque não permitiam que nas suas casas tivesse imagem de Diana. Então eles eram perseguidos, mas eles estavam dispostos a sofrer pelo nome de Cristo Jesus. Hoje, irmãos, não temos mais crentes que querem sofrer pelo evangelho. Hoje, não temos mais crentes que querem sofrer por Cristo. Ouvi de alguém outro dia que ia ser padrinho de uma criança lá, bebezinho, porque não queria desgostar a pessoa. Não vou desgostar, porque senão eu vou perder a amizade da pessoa, sabe como é? Não, eu vou lá, eu não concordo, mas eu vou lá. Meu irmão, acorda em nome de Jesus. Se você não está disposto a sofrer pelo evangelho, se você não está disposto a mostrar o que é o evangelho, larga o evangelho em nome de Jesus. Paulo, quando escreveu a Timóteo, diz: sofre comigo como bom soldado de Cristo. Sofre as aflições, cumpre o teu ministério, sofre comigo. Pedro, quando escreveu aos crentes da sua época, ele disse: meus irmãos, se vocês estão sofrendo pelo nome de Cristo, deem graças a Deus por isso. Se vocês sofressem por causa do pecado, isso sim era mal, mas se sofrem por causa do evangelho, deem graças a Deus por isso. Tiago dizia que devíamos dar graças a Deus pelas aflições. Mas deixe eu dizer, irmãos, que o Senhor que conhece a igreja tinha também coisas negativas da igreja. E o principal é que o Senhor viu que aquela igreja perdeu
o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Sabe o que é isso? Era zelosa, ensinava, pregava, sofria, mas perdeu o entusiasmo. Sabe aquela esposa que está com o marido há 40 anos, ela não o trai, ela cuida dele, faz a comida, ela vive com ele, tá tudo bem, mas ela não tem mais entusiasmo nenhum por ele, perdeu o primeiro amor. Ela nem sabe mais dizer eu te amo. Se mandar dizer eu te amo parece palavrão, gagueja e não sai. Não sai, gagueja, fica vermelha, não sai. Perdeu o entusiasmo, perdeu o primeiro amor, trocou o amor ao Senhor pela doutrina, pelo trabalho, trabalhou muito, doutrinou muito, mas perdeu o entusiasmo. A marca do discípulo de Cristo é o amor. Nosso conhecimento, nossos dons, a nossa doutrina não tem valor se não tivermos amor pelo Senhor. Jesus está mais interessado em nós do que no nosso trabalho. Jesus está mais interessado na sua pessoa, na sua vida, do que naquilo que você vai fazer pela igreja. Odiar o erro, odiar o mal, não é o mesmo que amar o Senhor. O trabalho de Deus não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. As atividades da igreja não podem substituir a nossa vida com Deus. Deus está mais interessado num relacionamento comigo e com você do que naquilo que eu venho a fazer por Ele. Os fariseus da época de Jesus eram zelosos nas coisas de Deus, mas tinham um coração frio e distante do Senhor. Eles oravam, meus irmãos, e jejuavam muito mais do que qualquer um de nós. Eles liam a Bíblia deles, o Velho Testamento, muito mais do que qualquer um de nós lê a Bíblia. Mas tinha um coração tão frio, tão longe do Senhor, que Jesus os chamava de raça de víboras. Então o Senhor disse para a igreja assim: vocês fazem tudo isso certo, vocês cuidam da doutrina, trabalham, sofrem, mas vocês perderam o amor por mim. Então o Senhor a adverte: lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te. O Senhor está dizendo assim: olha para o passado, olha quando você começou, olha a ousadia que você tinha, olha o entusiasmo que você tinha, lembra disso. Lembra da história do filho pródigo? Tudo mudou quando ele lembrou da casa do pai. Quando ele olhou para trás e viu como era a vida dele, aí mudou tudo. Mudou. Alguns casais, quando enfrentam dificuldades no casamento, eu digo assim: olha, tem um vídeo da sua época de casamento, passa o vídeo, assiste. Tem um álbum, olha as fotos juntas, lembra como começou, lembra no dia que vocês se deram em casamento, e você vai descobrir que fazendo isso, há uma grande possibilidade que você de novo vibre com o seu casamento. Mas mais, o Senhor diz: lembra-te, mas diz assim: arrepende-te. Arrependimento, irmãos, não é apenas sentimento. Arrependimento é atitude, é decisão. Arrependimento não é só assim: ah, eu estou triste. Não, arrependimento é eu larguei, eu mudei, eu abandonei o pecado. Arrependimento é meia volta, eu deixei o erro. E o erro da igreja aqui era só falta de entusiasmo, falta de vibração, falta de amor. E o Senhor diz assim: arrepende-te, muda de atitude. Não adianta você sentir tristeza assim: ah, eu errei, eu errei. Eu conheço gente que diz assim: ah, pastor, eu sei, eu precisava ter uma vida cristã melhor, eu precisava ser mais vibrante. Eu conheço gente que todo dia diz isso, todo dia, parece aquele bêbado inveterado, que todo dia diz: ah, eu preciso largar essa desgraça, porque ela mata a minha família, ela me destrói, eu morro. Mas todo dia ele está lá na mesma banca, com o mesmo copo, com a mesma pinga. Então, meu irmão, não adianta você ficar dizendo que você
tem uma vida fria que precisa melhorar. Não adianta você ficar repetindo isso, que isso não é arrependimento. Arrependimento é a hora que você disser basta, parou, chega. Lembra-te, arrepende-te. E como arrependimento é volta, é retorno, o Senhor diz: volta ao primeiro amor. Volta, pratica as primeiras obras, volta enquanto é tempo, porque o Senhor diz assim: se não, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Sabe o que significa isso, irmão? Candeeiro é a igreja. O Senhor vai dizer: olha, eu removo você daí. Removo. O candeeiro é feito para brilhar. Se não brilha, é inútil, desnecessário. A igreja não tem luz própria, ela só reflete a luz de Cristo. Mas se não tem intimidade com Ele, não vai brilhar. E se ela não ama, não brilha. E se não brilha, o Senhor diz: removo. O juízo de Deus começa pela casa de Deus. Antes de julgar o mundo, o Senhor julga a cada um de nós. O Senhor julga a sua igreja. A igreja de Éfeso, irmãos, deixou de existir. A cidade de Éfeso também deixou de existir. Hoje só existem ruínas. Aqueles que fazem viagens pelo Oriente podem ver as ruínas. E então alguém vai dizer assim: aqui teve uma igreja cristã. Uma lembrança. Eu não gostaria que um dia, nunca gostaria, que um dia no futuro alguém passasse por aqui e dissesse assim: aqui teve uma igreja batista. Eu não gostaria que isso acontecesse nunca. Há templos transformados em museus. Candeeiros são tirados do lugar, porque não tem luz, não brilham. O que você quer que o Senhor faça conosco? O que o Senhor vai fazer vai depender da sua atitude, do tipo de igreja que você esteja sendo. Porque quando a gente fala em igreja, você sempre olha para o outro. Aí você pensa no pastor, nos diáconos, na diretoria, nos professores, nos líderes. Não, é você mesmo. É você. Não é ninguém não, é você. Como é que está seu amor pelo Senhor? Como é que vai a sua vibração pelo Senhor? Quando você começou a vida cristã, era igual ao que é hoje ou você esfriou? Você hoje tem mais entusiasmo do que tinha antes? Você tem mais firmeza do que tinha antes? Ou você é daqueles que se afasta, que vem, que vai, como o beija-flor, que vai lá, pega o néctar, depois voa, vai embora, daí a 6 meses volta de novo. Se a flor ainda estiver lá, se não, vai noutra flor. Qual é a sua raiz aqui? Qual é o seu compromisso aqui? Qual é o seu comprometimento aqui? Que tipo de igreja você deseja que sejamos? Baixe sua cabeça, fale com Deus, porque essa resposta você precisa dar para Deus. Você não precisa